Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero falar sobre a PEC 55. É a mesma PEC 241 que estava tramitando, ou seja, que foi aprovada na Câmara Federal e agora está em apreciação no Senado Federal. Eu gostaria, qual é o meu objetivo desse vídeo? É de poder esclarecer um pouco, falar um pouco sobre essa PEC. Eu quero finalizar aqui essa discussão e eu acho muito válido nós da saúde termos conhecimento dessa PEC, dos objetivos dela, como que ela vai afetar o nosso dia a dia. Então vamos lá. A PEC 55 ela tem como objetivo colocar um teto nos gastos públicos primários, ou seja, os gastos públicos primários saúde, educação, seguridade social, assistência social, habitação, são todos esses serviços que são oferecidos à população. Então, o governo vai estipular um teto para esse gasto, que os gestores não poderão ultrapassar esses limites. O segundo ponto que nós devemos saber é que a PEC ela terá duração de 20 anos, né? E ela poderá só ser alterada a partir da metade da sua vigência, ou seja, 10 anos. E como que será estipulado esse limite? Vamos lá. O limite ele vai ser o que foi gasto em 2016, mais a correção da inflação, que está estipulada em 7,2% para o ano de 2016. Então é isso. Em 2017, o governo vai gastar a mesma coisa que foi gasto em 2016, mais a correção de 7,2%. A próxima coisa que você deve saber, saúde e educação, que é a parte aí que a discussão é maior devido a alguns pontos, né? Então, saúde e educação, ela vai entrar nessas mesmas regras só a partir de 2018. 2017 será gasto 15% da arrecadação para a saúde e 18% dos tributos para a educação. Então, mas a partir de 2018 elas entram nas mesmas regras dos outros setores. Um outro ponto que você deveria saber, que eu acho interessante a gente discutir, né, e deve ser exposto. O gestor que ultrapassar esse limite, ele terá as penalidades, né? O gestor que ultrapassar vai ter as penalidades. E veja quais são essas penalidades. Ele não poderá contratar pessoal, ele não poderá fazer concurso público, ele não poderá aumentar o salário dos servidores, ele não poderá fazer outras despesas, criar outras despesas. Então vai ser cortado algumas coisas, né? Eu gostaria de pontuar algumas coisas que nós devemos saber. Qual é a situação do Brasil hoje? O Brasil hoje ele está atravessando uma recessão, ou seja, não há um crescimento, né? O Brasil não está crescendo e a despesa está aumentando. Para você ter uma ideia, a dívida pública, que eu acho que é o maior problema do Brasil, é a dívida pública externa, ela saiu de 2014 de 57,2% em 2014 para 66,5% em 2015. Então, em apenas um ano, essa dívida aumentou e a perspectiva dos estudiosos financeiros, né, elas falam que se a despesa continuar do jeito que anda, ela tem aumentado aí 51,7% nos últimos 7 anos e a arrecadação ela aumentou apenas 14%, o Brasil corre o risco de entrar em falência nos próximos 5 anos. A partir do risco, quando aumenta essa dívida, o Brasil não está dando conta de pagar essa dívida, devido ao juro é muito alto. O que acontece? Os investidores eles não vão investir no Brasil, vão retirar o seu dinheiro e o que vai acontecer é que o governo vai entrar em falência, não vai ter dinheiro para pagar nada, né? E nós temos visto, né, alguns estados aí que
que estão em uma calamidade, né, por conta disso, o descontrole dos gastos, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, entrou em colapso. De uma forma ou de outra, quem sempre sofre é a população mais pobre, a mais carente, né? Então, porque são essas pessoas que vão receber esses serviços públicos, né? Então, a gente deve estudar melhor, e antes de dizer que a PEC é ruim ou é boa, a gente tem que analisar esses pontos. Pois bem, o maior problema do Brasil é a dívida pública. A dívida está aumentando. Ela está aumentando, o Brasil não dará conta. Nos próximos 5 anos, o Brasil estará em um alerta total. Os investidores vão sair, vão fugir, e o Brasil, o governo, a máquina não terá dinheiro, né? E algo deve ser feito para controlar esses gastos, né? E não, eu não estou afirmando que a PEC é a saída, mas algo deve ser feito, né? E outro ponto, por outro lado, a gente deve estudar a questão da PEC, né? O Brasil está crescendo a cada ano 1.600.000 pessoas a cada ano. Cada ano o Brasil aumenta 1.600.000 pessoas. Daqui a 10 anos são 16 milhões de pessoas a mais. É uma demanda bem maior, né? E agora imagine os mesmos gastos, né? Realizando os mesmos gastos com 16 milhões de pessoas a mais, né? E sem contar a questão que o Brasil está ficando idoso, né? Nos últimos 20 anos tem dobrado a quantidade de idosos no Brasil. E a perspectiva aí é de que tem aí quase 50 milhões de idosos daqui a 20 anos. Então é uma demanda, eu não consigo imaginar o SUS, né, com a demanda dessa, com a mesma quantidade de hoje, com os mesmos gastos de hoje, né? Outro ponto que eu gostaria de frisar é que Bélgica, Suécia e Austrália, eles fizeram esse ajuste fiscal, né? Não sei como, mas deu certo, elas estão com as contas em dias e tudo. Por outro lado, Argentina e Rússia tentaram fazer esse ajuste fiscal e não conseguiram, mesmo assim, não conseguiram reorganizar essas dívidas, né? Então, e uma outra coisa que eu achei assim, que a PEC ela deixa em aberto, a questão das penalidades. O governo que gastar mais terá como penalidade o quê? Não poderá fazer mais gastos públicos, outras despesas, não poderá aumentar, ter ajuste, não poderá ajustar os salários, não poderá fazer concurso público, não poderá abrir mais vagas. A penalidade é para o gestor ou é para a população? Porque eu não vi nenhuma penalidade para os gestores, para a pessoa que ultrapassar esses limites, né? E então a PEC deixa em aberto muitas coisas.